sabe até onde vai a nossa capacidade. O Senhor tem conhecimento da nossa vida, desde o ventre das nossas mães, algo que nós não temos, que o médico ainda não tem, e não terá. Tal qual é o conhecimento, a graça do nosso Senhor, meu querido. Meus irmãos, buscamos ao Senhor, porque em tudo Ele nos acrescentará. A palavra fala que o Senhor suprirá em glória toda a nossa necessidade, de nada teremos falta. Ora, se o Senhor disser para mim, Emerson, vai até lá no Rio Tietê, eu vou falar, pai, mas no Rio Tietê, eu morava em São Paulo, algumas pessoas foram na minha casa em Santo André, né? Deus do céu, o que é aquilo? Terrível, e tem rios melhores, mas o Senhor mandou eu ir ali. O Senhor olhou para minha cara, para o meu rosto e disse, vai nesse caminho. Assim como foi com Josué, anima-te, tem bom ânimo, se esforça, não pasmes, eu sou contigo. E o Senhor repete essas frases, repete essas palavras. Por que então que nós deixamos em muitos momentos os caminhos do Senhor? Pai, eu sei que o Senhor está mandando eu vir para cá, mas Pai, deixa eu dar uma desviadinha ali, deixa eu dar uma saidinha, pegar um atalho. Sabe aquela historinha de querer ajudar Deus? Eu vou dar uma forcinha para Deus. Deus falou para eu ir por aqui, eu vou dar uma forcinha para Ele. Meus irmãos, Deus sabe muito bem o que está dizendo, Deus sabe muito bem o que está falando, e o Senhor está usando o profeta. É onde eu quero chegar aqui, no texto, que diz a palavra, deixa ouvir a mim, e saberá que é um profeta em Israel, queridos. Há um profeta na casa de Deus, há um homem ungido que está dirigindo nossas vidas, e eu posso dizer, queridos, eu glorifico o nome do Senhor, porque um dia eu também estava morando numa região que não tinha um pastor perto de mim, e isso foi motivo de lamento para a minha vida. E hoje nós temos a graça de termos alguém ao nosso lado, orando, buscando, jejuando pelas nossas vidas, queridos. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele resplandece o seu rosto sobre nós, nos dá a paz. Ele levanta o seu rosto sobre nós, tem misericórdia de nós e nos livra de todo mal. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós queremos ter com comunhão, intimidade. E hoje eu não ia ser repetitivo, mas pastor Fúvio, eu estava lendo ali sobre Elias, a palavra que o Senhor trouxe nos dias da escola dominical, né? Do show pirotécnico de Elias, não foi? É isso aí. Meus irmãos, e quando a gente tem intimidade com Deus, a coisa muda de figura. Amém. Queridos, quando a gente tem íntima comunhão, as coisas começam a clarear na nossa frente. Quando a gente tem comunhão, a gente não vai precisar buscar em outros lugares. Se nós ainda tivermos um problema tão grande, que nós possamos até achar, pai, não tem solução. Meus irmãos, um dia eu cheguei aonde o pastor colocou à frente da igreja. Um dia eu cheguei ao profeta e disse assim, olha, eu não consigo caminhar sozinho, dá uma forcinha para mim. Queridos, o Senhor abençoou. Eu imagino, meus irmãos, o quanto o pastor tem o desejo das suas ovelhas ao seu lado. E na terça-feira, quando nós oramos, eu tive o prazer de poder orar pelo nosso ministério mais uma vez. Meus irmãos, tamanha é a graça de termos homens separados e ungidos para conduzir esse rebanho. Meus irmãos, tamanha é a alegria de podermos adentrar uma porta, termos a oportunidade de nos unirmos aqui e podermos contemplar a face do nosso Deus. Meus irmãos, esse homem, o texto diz assim, ele foi curado. Sabe por que ele foi curado? Porque ele ouviu, porque ele ficou atento, ainda que no primeiro momento murmurou, depois ele ouviu e falou, é mesmo. Talvez se eu seguisse algo maior, eu até o faria. Vamos lá tomar um banho lá naquele dia. E ele foi curado. Meus irmãos, eu também quero ser curado. Eu preciso ser curado das minhas falhas. Eu preciso ser curado, meus irmãos, da minha ignorância.
da minha falha, da minha falta de comunhão. Eu preciso ser curado, meus irmãos, até mesmo de ficar mais tempo na frente da televisão do que lendo a palavra. Eu preciso ser curado nas mínimas coisas, meus queridos, nas mínimas coisas, porque por vezes eu fiquei assistindo um jogo, mas não li a palavra, não busquei. Eu preciso ser curado disso. Meus olhos precisam ser curados de ver coisas que não agradam ao meu Pai. Eu preciso ser curado nas mínimas coisas, não são nas grandes. Eu vou começar pelas pequenas, porque isso cabe a mim. Eu preciso clamar ao meu Pai, eu preciso ajoelhar e falar: Pai, eu não consigo fazer isso sozinho, mas eu sei que o Senhor me dá força, eu sei que o Senhor me sustenta, Pai, eu sei que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, eu digo mais uma vez, o Senhor é que me levanta, Pai, porque eu não consigo fazer sozinho, mas Pai, eu desejo ser curado. Talvez, meus irmãos, eu não tenho a lepra, eu não tenho aquela doença que afastava um homem e ele era tido como imundo perante os outros. Mas, meus irmãos, eu ainda tenho falhas na minha vida que precisa ser curada. E é por isso que eu busco ao meu Pai. E é por isso que eu chamo a igreja para buscar o nosso Pai. Chamo a igreja para orar, se prostrar. Porque o Senhor, Ele tem um amor incondicional sobre nossas vidas. Ainda que eu estava lá, colocando minha Bíblia de lado, sentado na frente da televisão, 2 horas assistindo um jogo, o Senhor falou: Emerson, eu sei que um dia você ainda vai ler a Bíblia. E eu estava lá depois lendo. Mas hoje eu falo: Pai, eu vou ver só os melhores momentos, então. Mas eu vou ler a Bíblia. Pai, eu vou ler os melhores momentos. E nosso Pai é tão maravilhoso que aí no intervalo, né? Eu vou lá ver os melhores momentos e leio a palavra. Mas, meus irmãos, quando a gente busca, quando a gente se coloca, quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor, diante de Deus, e falamos assim com interesse de coração, com amor. A palavra diz, o presbítero Rodrigo pregou aqui um tempo atrás: lembra-te do dia que caíste, se arrepende, busca o Senhor. Meus irmãos, e quando nós aqui estamos pregando, primeira palavra cai para nós, porque um dia o inimigo apontou o dedo para mim. O pastor Romero, que me conhece há muito tempo, a Rosana, a Sandrinha, não estão aqui, mas eles se lembram como eu cheguei na igreja. Meus irmãos, hoje eu estou aqui pela graça do nosso Pai. Mas um dia o inimigo também já apontou o dedo. E quando o inimigo apontar o dedo para mim, apontar o dedo para os irmãos, a gente pode levantar a mão e falar: cala-te, em nome de Jesus. Porque um dia eu fui remido. Um dia eu aceitei a Cristo. E deixei o velho homem, deixei as coisas velhas. E hoje eu sou chamado filho. Meus irmãos, Naamã é um pequeno exemplo. Aquela menina que foi tida como escrava, foi usada. Se nós lermos mais um pouquinho, José foi vendido pelos próprios irmãos e foi usado grandemente pelo nosso Pai. Meus irmãos, não importa a sua patente, não importa, meus irmãos, a sua posição social, Deus olha para o seu coração e pela sua disposição. O Senhor estava olhando para cada um de nós e o Senhor conta conosco, com aqueles que levantam as mãos e dizem: eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. Pai, eu estou disposto a pagar o preço. Pai, eu estou disposto a me banhar no Rio Tietê. Aí é duro, né? Aí é bravo. Mas põe o pezinho, né? Põe o pezinho lá. Meus irmãos, semana passada os irmãos sabem, eu trabalho e fico muito tempo fora. Normalmente de segunda a sexta eu estou fora da região. E semana passada eu estava no Rio. E eu estava no hotel próximo à praia e fui orar. E era no lugar que eu tinha morado também. E eu olho, meus irmãos, e começo a ver as maravilhas que Deus faz. O que o Senhor molda a natureza, aquilo que o Senhor fez, e hoje, da maneira que Ele nos molda.